Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz a todos aqueles que já estão conosco, aqueles que ainda se achegarão. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um dos queridos irmãos e irmãs. Normalmente os irmãos têm a companhia todas as quartas-feiras do pastor Rafael, mas infelizmente ele teve que se ausentar. Hoje ele está lá em Marília acompanhando o seu papai, que está internado no hospital, a mãe, a irmã que também precisam da presença dele ali. Portanto, ele nos convocou para que estivéssemos à frente do estudo nesta noite, e com muita alegria, mas também com muita responsabilidade e tremedeira nas pernas, com certeza, nós aqui estamos para estarmos com os irmãos, estudando juntos a palavra do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, das irmãs. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar, iniciando assim o nosso estudo nesta hora. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, graças rendemos ao Senhor por nesse instante estarmos na Tua casa, na Tua presença, estarmos, ó Deus bendito, tendo esse tempo de comunhão com o Senhor, com a Tua palavra, quando nos reunimos em torno do Teu santo livro, para estudá-lo, para dele tirar lições especiais para as nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo e Divino Espírito possa, nesse instante, estar conduzindo a minha vida, as nossas vidas, de tal forma que aquilo que nós vamos ouvir venha de encontro com as nossas necessidades e que nós sejamos alimentados, fortalecidos pela Tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã que já está conosco, aqueles que ainda se achegarão. Derrama sobre cada um deles também a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Que todos os lares que nesse instante estão sendo representados por esses irmãos e irmãs sejam também ricamente abençoados pelo Senhor. Fica, pois, conosco nesta hora de estudo, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e fica conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, queridos, nós estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. E antes de iniciar, de ler o texto, eu gostaria de lançar uma pergunta para os irmãos, para as irmãs. Se nesta noite, se daqui a alguns instantes, a sua campainha tocar, se alguém bater a sua porta, e você vai abri-la, e você se depara com a presença de Jesus à sua porta, o que você faria? É claro que no primeiro momento, com toda a educação que lhe é peculiar, você o convidaria para entrar. Ele estaria na sua sala, você colocaria ele para se assentar no sofá ou numa poltrona, e a partir desse instante, qual seria a sua ação ou as suas ações em detrimento da presença de Jesus no interior da sua sala? O que você faria? Há um texto da palavra de Deus que é um momento em que esse caso ocorre. E nós vamos ler esse instante. E eu gostaria que durante esse nosso tempo de estudo, você estivesse aí na sua mente, no seu coração, pensando o que você faria. E eu espero em nome de Jesus que ao final você possa ter já uma resposta concreta e definitiva no seu coração a respeito dessa pergunta. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias ou acessem as suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Você pode abrir a sua Bíblia, acessá-la. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor:
Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Queridos, quando nós pensamos em Jesus, alguém que durante 3 anos e meio esteve ali nas estradas da Palestina, nas regiões de Israel, da Galileia, pregando a palavra de Deus, curando enfermos, ensinando pessoas, fazendo uma série de benefícios, ajudando pessoas, mas havia aqueles momentos que ele precisava se recolher. E o texto nos fala que ele estava indo a caminho e entrou num povoado. E esse povoado era a cidade de Betânia, exatamente onde residia Maria, Marta e o irmão de ambas, Lázaro. E é interessante que Jesus adentra a casa daquelas 2 irmãs, e a partir do momento que ele adentra a casa, 2 situações, 2 comportamentos ocorrem entre as 2 irmãs. Eu tenho certeza que a irmã que está conosco nesta noite, se tivesse, como eu disse no começo, recebido Jesus em sua casa, com certeza ia ter todo o cuidado de oferecer-lhe a comida, de oferecer-lhe, talvez, convidá-lo para repousar na sua casa nesta noite, arrumaria o quarto de hóspedes para que ele ficasse, enfim, faria tudo aquilo que normalmente nós fazemos quando recebemos alguém em nossa casa. Esse foi o cuidado que teve Marta. Preocupou-se em ajudar Jesus, porque com certeza ele estava cansado, com certeza com fome. Então ela preocupou-se exclusivamente com a parte física de Jesus, em ajudar Jesus na sua necessidade física. Em contrapartida, Maria tem um outro comportamento. Maria não se preocupou em que Jesus precisava. Ela não perguntou, talvez, se ele estava cansado, se ele estava com fome, se ele queria água para lavar as mãos e os pés, mas ela sentou-se aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Eu fico imaginando que privilégio Maria teve. Que privilégio ela teve de assentar-se aos pés de Jesus, de estar ali naquele momento aconchegante no seu lar, recebendo o Mestre amado e tendo a oportunidade de conversar, trocar ideias com Jesus. Quem sabe saber como foi o seu dia, os milagres que ele operou, os momentos que ele esteve ensinando multidões e os seus discípulos. Quem sabe também naquele dia ele teve alguns entreveros, alguns problemas com os religiosos do seu tempo, já que isso também era comum acontecer com Jesus, serem inquiridos por fariseus, por saduceus e por tantos outros. E também, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de, talvez, dúvidas, questionamentos que ela tivesse na sua mente, no seu coração, ela poder naquele instante extrair isso de Jesus, ter aquele tempo precioso, especial, aos pés do Senhor. 2 comportamentos, 2 ações, 2 irmãs que agem de maneira completamente diferente uma da outra. Mas o que nos chama a atenção também, queridos, e aí eu gostaria de trazer isso para nós nos dias de hoje. Como eu disse agora há pouco, com certeza as irmãs, os irmãos, se recebessem Jesus, iriam fazer de tudo para que ele ficasse à vontade na sua casa. Mas e depois? E depois que Jesus estivesse na sua casa, o que você faria? Você teria o comportamento de Marta? Ou você teria o comportamento de Maria? Estaria preocupada em o que fazer para deixar Jesus sem fome, sem sede, talvez até oferecido para que ele tomasse um banho,
Ou você tão somente se assentaria aos seus pés e estaria ali para ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos, ouvir aquilo que ele pudesse estar lhe dizendo? Sabe, queridos, essas perguntas, esses questionamentos, muitas vezes nós fazemos e muitas vezes nós ficamos a perguntar: o que eu faço nesta hora? Você tem a oportunidade da escolha. Você tem o poder de escolher fazer uma coisa ou fazer outra. Nós temos essa liberdade. Nós temos o livre-arbítrio, como os nossos primeiros pais também tiveram lá no Éden. Eles tiveram a liberdade da escolha, mas infelizmente eles escolheram de maneira errada. Eles escolheram fazer exatamente aquilo que não deveriam ter feito. E no texto que nós lemos, também cada uma delas teve a oportunidade de fazer a sua escolha. E é interessante que em determinado instante, Marta, vendo que Maria estava ali com Jesus aos seus pés e que ela estava fazendo tudo sozinha, ela vai até o mestre e reclama: Senhor, o senhor não está vendo que eu estou correndo atrás de tudo? Estou correndo atrás de dar o melhor para o Senhor? Enquanto isso, a minha irmã fica aí sentada aos seus pés, só ouvindo. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi que ela fez a melhor escolha. E ele vai além. Ele não apenas diz que ela fez a melhor escolha, mas ele diz o seguinte: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, não adianta você vir com os melhores os argumentos que você tiver. Os seus argumentos, Marta, não são suficientemente capazes de mudar aquilo que eu penso a respeito da sua irmã nesse momento. Ela escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Eu não estou preocupado, Marta, com a comida. Eu não estou preocupado com a bebida. Eu não estou preocupado se eu estou cansado. Eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai. E ele deixa isso bem claro lá em João capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus estava trabalhando, estava orientando, estava instruindo Maria. E por isso ele dá essa resposta, que talvez tenha parecido para Marta um tanto quanto rude, um tanto quanto, como a gente costuma dizer, no nosso linguajar, atravessada, mas era a resposta que Jesus queria que Marta entendesse, que a parte principal não era a comida que perece, mas é a comida que permanece na nossa mente e no nosso coração, que é o ensino da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos nessa noite, juntos aqui, estudando a palavra de Deus, com esse propósito de nos alimentarmos. Agora, queridos, a pergunta para nós, e aí é algo que eu e você temos que analisar a nossa vida, no nosso contexto de vida hoje, vivendo em uma cidade agitada como a gente vive, onde cada segundo, cada minuto é importante na nossa vida, o que nós faríamos? Como nós estamos utilizando o nosso tempo? Há quem diga que tempo é dinheiro. Os economistas assim o dizem, que tempo é dinheiro. Que tempo não pode ser perdido em hipótese alguma, que 1 minuto perdido são alguns reais a menos na conta bancária. Mas, e como é que a gente faz quando nós estamos falando de uma vida espiritual? Quando nós estamos falando de uma vida com Jesus? Porque vamos pensar o seguinte: um dia, eu e você aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. E ao aceitá-lo, ao tê-lo como Senhor e como Salvador da nossa vida, nós passamos, a partir daquele instante, vivermos uma vida diferente. Pelo menos é o que Deus espera de cada um de nós. Uma vida transformada, uma vida diferente, como
o próprio Paulo nos diz, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está à nossa volta. E, portanto, quais são as nossas prioridades? Será que as nossas prioridades, como por exemplo, hoje já estamos no dia 17 de outubro. Portanto, daqui a 2 meses e alguns dias, termina-se 2023. Talvez a nossa preocupação hoje seja qual? Como será o meu Réveillon? Onde eu vou passar o meu Réveillon? Vou passar em casa? Vou passar com amigos? Vou fazer uma viagem? E a minha ceia de Natal, eu vou passar aonde? E para essa ceia, eu vou fazer o quê? Convidar amigos, só familiares, uma coisa mais íntima, mais abrangente? Que roupa utilizar? O que vou fazer? Muitas vezes, essas preocupações têm sido a causa daquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. Estamos pensando em coisas da presente vida, coisas que são passageiras, coisas que daqui a pouquinho passou, já chegamos em 2024 e esquecemos aquilo que aconteceu. Mas o que Jesus quer, quando Ele diz essas palavras a Marta, é de que ela deveria pensar um pouco mais na sua vida espiritual, naquilo que ela estava fazendo, pensando no amanhã. Portanto, as nossas prioridades, quais têm sido? Será que a nossa preocupação também não é, talvez, com as contas que nós temos que pagar esse mês? Talvez as nossas preocupações sejam tantas outras. E como nos diz a palavra do Senhor, através daquilo que Jesus está dizendo, uma coisa só Marta precisava fazer. Fazer exatamente aquilo que Maria fez, porque ela tomou a decisão correta. A melhor parte foi a que ela fez. Sentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos, ser alimentada, ser fortalecida. Essa parte, o próprio Jesus diz, jamais lhe será tirada. Porque o próprio Jesus também, lá em João, no capítulo 9, no versículo 4, ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que noite será que é essa que Jesus está se referindo em João? Será que é a noite que nós estamos vivenciando agora? Ou será que essa noite que ele está se referindo é a passagem desta vida para a outra? Porque enquanto nós estamos aqui, sim, nós trabalhamos e precisamos. Nós precisamos ganhar o nosso pão de cada dia. Sim, temos as nossas preocupações com uma série de situações da nossa vida. Sim, precisamos tê-las. Não podemos ser irresponsáveis ao ponto de dizer, isso aqui eu vou deixar de lado, eu não vou fazer. Eu vou ficar pensando só em Jesus. Não. Nós precisamos fazer as nossas coisas da presente vida. As coisas do nosso dia a dia. O nosso trabalho, as nossas obrigações com relação à família, as nossas obrigações com relação à igreja, as nossas obrigações de uma maneira geral. Mas o grande problema para nós é que isto sempre tem ficado em primeiro lugar. E por vezes o que é que acontece nas nossas vidas? Nós tomamos algumas decisões e ali à frente vemos que a decisão tomada foi a decisão errada. E aquele tempo foi perdido, porque nós temos que voltar, dar 2 passos para trás e começar de novo. Sabe, queridos, o que às vezes nos falta? É antes de fazermos alguma coisa, fazermos aquilo que o Senhor Jesus nos orienta lá em Mateus. Quando ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas nos serão acrescentadas. Que coisas que era aquela que ele falava naquele contexto? Ele estava falando exatamente do pão material. Ele estava falando das vestes.
Ele estava falando de coisas que normalmente a gente fica realmente apreensivo. Como que eu vou fazer? E ele ali nos orienta. Olha, faça o seguinte, querido. Me busca em primeiro lugar. A primazia tem que ser dele. Porque quando a primazia é dele, não que nós vamos deixar de ter problemas, deixar de ter dificuldades. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos continuar tendo porque nós estamos nesse mundo. E o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a grande diferença, o grande diferencial, é que quando nós colocamos para Ele em primeiro lugar, buscamos a Ele em primeiro lugar, os problemas vão ser resolvidos de uma outra maneira. Ele vai nos dar o direcionamento, vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento e nós vamos resolver o problema. Quantas não são as vezes que quando nós realmente buscamos ao Senhor e nós colocamos diante dele aquele problema, antes de buscarmos nós ficávamos imaginando quão grande é esse problema. Mas depois de colocar nos pés do Senhor, depois de entregar o problema nas mãos do Senhor, Ele nos dá o direcionamento, nos dá a orientação, e depois a gente para e pensa, puxa, eu pensei que ia ser tão difícil, olha como foi tão fácil resolvê-lo. Mas por quê? Porque você foi à fonte certa. E era esta fonte que Marta precisava buscar. Maria tinha buscado, Marta ainda não. Era essa a orientação, o direcionamento que Jesus queria dar a ela naquele instante. Portanto, a escolha de Maria foi a acertada. A escolha de Maria foi a escolha perfeita. A escolha de Maria foi a parte principal, era a que ela escolheu. Enquanto Marta ficou pensando nas coisas terrenas, pensando naquilo que ela poderia oferecer a Jesus para a sua vida física. E o que Jesus queria que Marta entendesse, que ela deveria deixar um pouquinho de lado aquelas coisas. Haveria um tempo para fazer aquilo. Ela deveria sim chegar-se junto à sua irmã e ambas estarem aos pés de Jesus. É interessante como muitas vezes nós nos perdemos nessas questões. Nós nos perdemos diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nas nossas ansiedades e como o mundo de hoje é ansioso. Como as pessoas de hoje são tão ansiosas e às vezes ansiosas por coisas pequenas, que elas se transformam em coisas enormes. Por quê? Porque não buscam primeiro a direção, a orientação de Deus. Querem fazer as coisas entendendo que são suficientemente capazes, são sabedoras, conhecedoras, profundas para resolver a questão, para resolver o problema. E aí o que acontece muitas vezes? Muitas vezes não acontece. Muitas vezes ficam chorosas, ficam aborrecidas, há momentos até que se voltam contra o Senhor, porque o seu problema não é resolvido. Ou não foi resolvido como ela desejava que fosse. Mas quando nós realmente colocamos diante do Senhor, Ele dá a resposta certa, a resposta correta, no momento certo, da maneira certa. Foi exatamente o que Maria fez. Ela não se portou, é Jesus que está na minha casa hoje. Sim, é Jesus. Então eu quero aproveitar essa oportunidade que pode não ter mais. Ela sabia que talvez, num outro momento, Jesus não passasse por Betânia. Fosse por outro caminho. E ela não teria mais aquela oportunidade de tê-lo ali na sua sala, para conversar, para ser abençoada com as suas palavras, com a sua orientação, com a sua direção. Então ela aproveitou ao máximo aquele momento. Por vezes, queridos, nós também estamos deixando de lado o estar com Jesus. Muitas vezes Ele está na nossa sala e nós saímos e deixamos Ele sozinho. E vamos fazer as nossas próprias coisas.
Ah, Senhor, o Senhor fica agora aí na sala que eu vou lá para a cozinha. Ah, Senhor, o Senhor fica aí na sala que agora eu vou para o jardim. Ah, Senhor, o Senhor fica aí agora que eu tenho uma outra coisa mais importante para resolver. E eu não posso ficar com o Senhor aqui agora. Exemplos típicos de Martas. Exemplos típicos do mundo que nós vivemos. O mundo que nós estamos hoje é um mundo repleto de Martas, mas com poucas Marias. Poucos são aqueles que querem realmente se colocar aos pés de Jesus. Poucos são aqueles que querem realmente colocar a sua vida e fazer a vontade do Pai, através dos ensinamentos que Jesus deixou a cada um de nós. Nós precisamos, temos esse alerta para nós nessa noite. Como é que nós temos vivido? Qual tem sido as nossas prioridades? Será que a gente está fazendo como Deus quer? Ou como nós queremos? No nosso dia a dia, somos Martas ou somos Marias? O Senhor Jesus deixou bem claro naquele momento para Marta que Maria havia feito a melhor escolha e que esta escolha não lhe seria tirada. Nessa noite, com certeza o Senhor está falando ao meu e ao seu coração, que se nós formos Maria, se nós estivermos realmente aos seus pés, isso não nos será tirado. Mas nós teremos isso sempre conosco. A presença de Jesus agindo, orientando, instruindo as nossas vidas. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós não tem dificuldades? Todos nós temos. Mas se nós realmente agirmos como agiu Maria, a gente vai conseguir superar as dificuldades. Nós vamos conseguir superar os obstáculos. E nós vamos ser vitoriosos para a honra e glória do nosso Deus. Mas se nós quisermos optar por Marta, temos essa liberdade de optar por Marta. Não há problema algum. Mas nós já sabemos qual é a resposta de Jesus. A melhor parte é de Maria e ela não será tirada. Pense nisso, meu querido. Pense nisso, minha querida. Como você tem feito com Jesus na sua sala? Ele tem ficado sozinho ou você tem ficado aos seus pés? O que você tem feito? E antes de terminar, eu gostaria de ler um trecho de uma canção, é o refrão de uma canção que o conjunto vocal já cantou algumas vezes aqui na igreja, e eu até acredito que esta letra ela foi feita, foi baseada nesse texto, porque ela vai muito de encontro com aquilo que esse texto de Lucas nos fala nesta noite. A canção diz o seguinte no seu refrão: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Realmente, o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Podemos ter muitas coisas, podemos almejar muitas coisas, mas o melhor lugar é aos pés do Salvador, porque é ali que tem a esperança, é ali onde nós vamos encontrar o verdadeiro e grande amor, que é o próprio Jesus, que é amor. Queridos, pergunto-lhe novamente, a pergunta que eu fiz na abertura. O que você faria de Jesus se ele chegasse hoje na sua casa? Você já tomou a sua decisão? Você seria a Marta ou você seria a Maria? Pense nisso. Obviamente não estamos numa escola dominical onde você poderia responder a pergunta, mas você pode responder aí na sua mente e no seu coração. Como você tem feito da sua vida? Em que momento Jesus tem estado na sua vida? Que lugar ele tem ocupado?
a primazia ou quem sabe o último lugar? Quem sabe depois de tudo que você fez no seu dia, aí você se lembra de Jesus. Ou talvez você se lembre só mesmo quando você está passando por uma necessidade. Pense nisso. Jesus disse certa feita a Maria que ela escolheu a melhor parte e isso não lhe seria tirada. Ele está fazendo o convite para você hoje também, de que você faça exatamente como fez Maria, para que ele possa dizer a você, meu irmão, minha irmã também, você escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos fortaleça, renove a cada dia as nossas forças, para que nós sejamos sempre Marias, jamais Marta, mas que possamos viver sempre uma vida segundo os propósitos e a direção de Deus. Tá certo? Deus os abençoe, Deus os ajude, Deus os guarde. Nós vamos agora orar. Hoje, evidentemente, nós não temos a oportunidade de os irmãos enviarem os seus pedidos, porque o culto, o estudo bíblico está sendo gravado, mas nós sabemos de muitos irmãos, de muitas irmãs da igreja que têm necessidades, que têm problemas, que passam por dificuldades, como é o caso do pai do pastor Rafael, lá em Marília, e sabemos de outros irmãos da igreja, outras irmãs, outros queridos nossos que passam por momentos de dificuldades. Então, nesse encerramento, nós vamos estar orando por cada um de vocês, meus queridos, e que o Senhor Jesus, através da sua graça, através do seu Espírito, possa estar consolando, confortando o coração de cada irmão e de cada irmã, derramando sobre cada um de vocês a sua bênção e a sua graça, e que vocês continuem firmes, sendo dia a dia verdadeiras Marias para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor nos mostrou, ó Deus, o que é que realmente o Senhor quer das nossas vidas. Que sejamos verdadeiramente Marias, que se coloquem aos teus pés, na hora da dificuldade, na hora da dor, da necessidade, mas também na hora da alegria, na hora da gratidão, que sempre nos coloquemos aos teus pés, em sinal de gratidão, em sinal de louvor, em sinal de adoração, mas também em sinal de petição. E nesse instante, Deus, nós queremos, em nome de Jesus, estar intercedendo em favor dos nossos queridos que estão enfermos, que estão necessitando de uma graça especial do Senhor. Tu sabes e conheces as necessidades do presbítero Rangel, do presbítero Jacir, do diácono Daniel, também do diácono Geraldo, da nossa irmã Dona Nega, ó Deus, do netinho da nossa irmã Eude, do seu José Soares lá em Marília, ó Pai, e de outros queridos que estão enfermos, que estão necessitados, que estão precisando da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bênção. Pai, nós cremos no Deus dos impossíveis. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, sabe daquilo que cada um precisa, sabe da necessidade de cada um nesse instante, Pai. Por isso eu te peço, eu te rogo em nome de Jesus, que o Teu Santo e Divino Espírito possa estar consolando, confortando os corações, derramando a Tua graça e a Tua bênção, e se for do Teu querer, curando o físico, mas mesmo que o físico não esteja ainda totalmente restaurado, mas que a vida espiritual possa estar sendo fortalecida, renovada a cada instante pelo poder e pela graça do Teu Santo e Divino Espírito, atuando em cada vida, em cada coração. Pai amado, Pai querido, põe Tua mão de misericórdia nesse instante sobre a vida do pastor Rafael, da sua família, que estão passando por momentos de dificuldades, difíceis, ó Deus bendito, mas nós cremos no Senhor e rogamos-te nesse instante, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nesse instante estar consolando, confortando os corações, renovando as forças de cada um deles, Pai, e que eles continuem crendo firmemente que só o Senhor é Deus, que nós devemos tudo colocar diante do Senhor, certo de que o melhor Tu vais fazer nas nossas vidas, como vai fazer também na vida do seu José. Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia,
Obrigado por esse tempo precioso que Tu nos deste nesta noite, de nos reunirmos em torno da Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz através desse texto de Lucas, ó Deus bendito, que nos fala a respeito dessas duas irmãs. Nos ajude, Pai, a vivermos realmente uma vida que a primazia seja o Senhor, que nós possamos verdadeiramente estar buscando em primeiro lugar nas nossas vidas, certo de que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e que mesmo antes de pedirmos, o Senhor já sabe que vamos necessitar, que o Senhor possa estar fortalecendo-nos, nos abençoando e nos ajudando, para que nós jamais nos esqueçamos de que só o Senhor é Deus. Fica, pois, conosco, Pai, dá-nos a Tua bênção, e neste resto de semana que ainda temos, que sejamos abençoados pelo Senhor, que sejamos dirigidos por Ti no nosso trabalho, na nossa vida em família, aonde quer que nós estejamos, nós possamos estar vivenciando Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e que o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, sobre cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.